Nossa saudação fraterna a todos. Hoje, nosso assunto ele gira em torno da afinidade e sintonia e relacionado com a mediunidade. Esse assunto, ele precisa de nossa atenção porque nós precisamos isolar as opiniões pessoais sobre o tema, porque elas de fato têm pouco valor muitas vezes. O que é necessário é um estudo sério sobre o tema e o desenvolvimento da experiência calcada nesse conhecimento que a gente adquire pelo estudo. E, lógico, o estudo baseado na codificação de Allan Kardec. E aí nós temos toda uma obra que é subsidiária, que nos auxilia desde o tempo mesmo de Kardec, como o Leon Denis, por exemplo, e outros clássicos que escreveram sobre o assunto, inclusive sobre os avanços da ciência da época e aquelas várias investigações sobre as médiums, os trabalhos de materialização que aconteceram. Então, há vários autores que escreveram, na Itália, César Lombroso, ali na Alemanha, Aksakoff, e na França vários, não é? Que pesquisaram, com o Gelli, por exemplo, e que fizeram investigações e trouxeram para a época informações importantes que nos auxiliam a compreender os desafios da mediunidade. A maior parte dos assuntos que foram estudados naquele tempo voltaram depois. Com o passar do tempo, surgiram outras correntes de pensamento, primeiro da psicologia, aí depois nós vamos ver o surgimento da parapsicologia, e, na verdade, todos transitórios, passageiros, e o Espiritismo permanece aí, trazendo luz sobre a questão da mediunidade. Então, se temos dúvidas, é preciso pesquisar, é preciso estudar, é necessário consultar os autores conhecidos para que a gente tenha segurança sobre o assunto. Bem, no que diz respeito ao trabalho mediúnico, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, o item 23, São Luís recomendando que é necessário silêncio e reconhecimento para comunicações sérias, e que a curiosidade não é boa conselheira no que diz respeito à questão mediúnica. Porque a pessoa que tem curiosidade, normalmente ela se decepciona, porque ela vai travar contato com o fenômeno sem o estudo prévio, sem o conhecimento necessário para entender como é o mecanismo, quais são as condições que o exercício da faculdade exige. Então, é necessário mesmo silêncio, concentração, recolhimento e oração, que vai nos dar a condição de sintonia com os benfeitores espirituais, mesmo quando nós nos dedicamos a uma atividade mediúnica de atenção aos espíritos necessitados ou auxílio aos obsessores. Então, é sempre necessário essa busca da sintonia com os benfeitores amigos que dirigem o trabalho. E não vai se estabelecer essa sintonia com eles sem o nosso esforço, pessoal, porque eles não podem realizar a parte que nos cabe. Nós nunca estamos desamparados, na verdade. Mas se nós não cumprimos a parte que nos cabe, os bons espíritos não podem realizar por nós aquilo que nós mesmos não estamos fazendo. Então, no Invisível, Leon Denis comenta da necessidade, para que a gente tenha uma prática mediúnica que seja produtiva, que a gente trabalhe a questão da harmonização das nossas vibrações. E aí não é só a questão da harmonização com os outros, é a harmonização
interna, nossa, e também, então, com os demais. Mas a gente, quando fala da harmonização das vibrações, normalmente pensa em harmonizar as vibrações no conjunto do grupo. Mas não vai acontecer isso se o indivíduo não estiver com harmonização psíquica. Porque ele não dará a contribuição necessária para que haja equilíbrio dentro do grupo. Ele poderá ser, inclusive, um fator de desequilíbrio para o grupo, por causa do tumulto interno, a dificuldade de controlar os pensamentos e de se concentrar, de fato, né, naquilo que está acontecendo. Então, os pensamentos precisam estar disciplinados. Porque sabe o que acontece quando a gente está no contato com a espiritualidade? O nosso pensamento é como se a gente estivesse falando, gente, em voz alta. Vira um ruído, um burburinho. Então, é perturbador para os espíritos que estão dirigindo o trabalho. A gente se senta ali, ao invés de tranquilizar, fazer silêncio mental, a gente fica perguntando: será que o meu familiar não vai se comunicar? Ou a gente fica lá pensando: ixi, puxa vida, olha o que eu esqueci de fazer no trabalho hoje, a hora que eu sair daqui ainda vou ter que resolver isso. Imagine que a hora que eu chegar em casa ainda vou... E fica... É um ruído que atrapalha, não é? A questão ali da sintonia e de estabelecimento dessa harmonia no conjunto. Não é? Então, Leon Denis continua comentando que há necessidade da combinação de forças psíquicas e dos pensamentos entre os dois planos de vida. E ele diz que aí é onde reside a lei das manifestações. Olha o que Leon Denis coloca para a gente. Quer dizer, então, que é na combinação de forças psíquicas e dos pensamentos entre os dois planos, entre os desencarnados e os encarnados, aí é onde reside a lei das manifestações. O que vai acontecer nas manifestações depende dessa combinação das forças. Se da espiritualidade há um esforço no sentido, né, da consecução da proposta do trabalho, do que foi planejado, e da nossa parte dos encarnados, nós estamos pensando não sabe no quê? Então não vai haver essa conjugação de forças. E olha, não é simples isso, não é fácil de se conseguir, porque exige da gente disciplina, muita disciplina. Eu conheci uma médium ela, na verdade, não tem mediunidade ostensiva, assim, não recebe os espíritos. Então, ela funciona com apoio vibratório no grupo. Só que quando ela está concentrada, que começa a atividade, ela se desdobra. Dando o apoio vibratório, ela consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Aí começa a perceber a chegada dos espíritos, não é? Qual espírito se aproxima de qual médium, e aí ela percebe que o médium, ela sabe que é aquele que vai passar a comunicação agora, ela sabe qual que é o outro. E aí, em algum momento, ela diz que ela começa a se sentir perturbada quando uma das pessoas, e não importa quem seja, um dos membros encarnados, começa a pensar qualquer coisa, que não tenha nada a ver com o trabalho, que aquilo distrai ela, tira a concentração dela, perturba. Aí daí que a gente chega à conclusão de como isso deve perturbar também os espíritos que querem trabalhar. Então, Leon Denis tem toda a razão aqui quando ele fala das condições favoráveis para o trabalho, que é um grupo harmônico, um grupo que pensa e que vibra em uníssono, em que cada elemento ele é agregador para o processo dessa sintonia conjunta, dessa afinidade de propósitos que o grupo precisa resolver. Caso contrário, os pensamentos se entrechocam e as forças se anulam reciprocamente dentro da atividade. Isso é o que Leon Denis nos coloca nesse livro maravilhoso que é No Invisível. Bom, a afinidade, ela não é a mesma coisa que sintonia. Bem, a questão da afinidade, nós vamos ver que André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, ele comenta: nós atraímos e somos atraídos por afinidade.
Os espíritos se aproximam de nós porque se sentem afins com aquilo que nós pensamos, que nós sentimos. E eles se sentem bem ou não junto de nós, a depender do tipo de vibração que nós emitimos. Então, cada um só dá daquilo que tem, diz André Luiz, e recebe conforme dá. Então, a gente dá daquilo que tem, e a gente vai receber em retorno conforme a gente deu. Se vocês vão se lembrar, é nos domínios da mediunidade que ele comenta da situação da pessoa que chega no trabalho mediúnico completamente desarmonizado, precisa ser isolado pelos espíritos para não prejudicar o conjunto. Os espíritos precisam utilizar energias que seriam utilizadas para beneficiar os espíritos necessitados para isolar o indivíduo, que é um elemento perturbador do grupo. O indivíduo passa ali o tempo inteiro na atividade sem produzir nada, sem contribuir com nada e ainda perturbando o ambiente. Daí a responsabilidade que não é pequena, não. Então, a mente é a base das manifestações, nos coloca André Luiz. Por isso a importância de enriquecer o pensamento. E a gente enriquece o pensamento incorporando tesouros morais e culturais. É preciso realmente ler, é preciso estudar, e é preciso refletir sobre isso que nós estamos lendo e estudando, para que isso tenha repercussões internas que nos façam ou aperfeiçoar, melhorar, aperfeiçoar, ou de alguma maneira, a gente se assegurar dos aspectos morais que nos possam dar, então, aquela tranquilidade de estar, de fato, cooperando. Até aí, nós estamos falando em afinidade. Vamos ver agora a questão da sintonia. E ainda a afinidade, nós não terminamos aqui não, tá bem? Porque tem um outro elemento de afinidade que a gente vai examinar já já. A sintonia depende das vibrações mentais, do padrão vibratório de emissão de cada um. Aí André Luiz comenta, e Hermínio Miranda também faz alguma reflexão sobre isso, que quando nós pensamos, nós emitimos vibrações, formam ondas mentais, circunvalações, eles colocam. E essas circunvalações, elas podem se combinar com as que outros estão emitindo ou não. Então, quando não combina, há um entrechoque dos pensamentos, das energias. E aí, num caso como esse, não há sintonia. Para haver a sintonia, tem que haver a combinação do diapasão mental que é emitido. É por isso que a gente costuma dizer assim: nós fazemos o esforço de elevar o nosso tônus vibratório. Os espíritos superiores, eles fazem o esforço de descer, e aí encontra. E aqui há, então, a sintonia. Como nós não conseguimos manter o padrão todo o tempo, quando o padrão vibratório cai, a gente perde a sintonia com os mentores, e aí corre o risco de entrar em sintonia com quem está na horizontal do processo, porque perde a sintonia com a vertical. E aí é a nossa luta, né, gente? Nós estamos trabalhando no sentido do aperfeiçoamento, do nosso esforço de nos melhorarmos, e nós vamos, com esse esforço, cada vez mais desenvolvendo essa capacidade de manter o nosso tônus vibratório mais elevado. Mas aí, fazendo a própria autoanálise, né, fazendo análise, tem momentos em que a gente se cansa, porque exige esforço da gente manter a vibração elevada ainda, porque não é o nosso natural. Então a gente se sente mais confortável mesmo, relaxado, com a mente assim, sem estar ocupada com coisas úteis. E às vezes até a gente utiliza subterfúgios para distrair, para poder descansar. E aí é onde a gente incorre naqueles enganos de ver certos filmes, ou de ouvir certas músicas. E a coisa, às vezes, complica para a gente, não é? Bom, nós voltamos aqui na questão da afinidade para aprofundar um pouquinho. A afinidade depende da semelhança dos fluidos
em um certo aspecto. Depende da constituição fluídica. É por isso que nem todo espírito pode se comunicar através de todo médium. Porque se não há afinidade fluídica, por mais boa vontade que os dois tenham, não tem condição de acontecer a comunicação. O exemplo clássico disso, para nós, é o de irmão Jacó, que é Frederico Figner, no Voltei. Antes de desencarnar, ele prometeu que quando ele desencarnasse, ele viria escrever como é que foi a passagem dele para a realidade espiritual. Provavelmente, quando ele fez a promessa, ele esperava outra coisa, né? Diferente do que ele encontrou. Mas ele tinha prometido, então ele veio para escrever. E passou por vários grupos procurando um médium que pudesse recepcionar a ideia que ele queria transmitir. E finalmente foi bater lá no Chico. Mas também não foi simples, não. Ele chegou querendo escrever, Mano deu um breque nele lá, não é? Quem lê o livro aí vai se lembrar. Deu uma segurada nele, porque não é dessa maneira também que as coisas acontecem. Às vezes, a constituição fluídica do encarnado é similar à do espírito, ou por convivências anteriores, ou porque houve um desenvolvimento e que é compatível. Mas, às vezes, há necessidade de uma convivência entre o médium e o espírito por um período de tempo para estabelecer essa afinidade fluídica. Bem, então, pode haver essa afinidade fluídica, mas pode não haver afinidade moral, hein? Então, olha lá, é afinidade fluídica, é afinidade moral, essa afinidade moral se desdobra nessas questões todas do gosto, das preferências, dos sentimentos, dos pensamentos, não é? Então, com a evolução, nós vamos melhorando essa questão da afinidade moral, tanto é assim que os espíritos superiores, os espíritos puros, eles vibram no mesmo diapasão. E é por isso que Kardec diz, quando um deles se manifesta e ele é desconhecido, ele pode utilizar o nome de um conhecido nosso, porque eles vibram na mesma faixa, eles pensam de forma similar. E então seria como se um tivesse falando, representando o pensamento de todos os demais, digamos assim. Ok? E eles não se preocupam muito nessa circunstância com os nomes, porque o que importa realmente é o conteúdo. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele vai colocar sobre o fluido perispirítico, que o fluido perispirítico é um fluido emitido pelo perispírito, não é? É um agente de todos os fenômenos espíritas. É o que permite a interação entre o espírito e o médium. A gente fala da expansão fluídica, não é? Da expansão perispiritual. Então, é por essa expansão que há o contato. É por isso que, quando a gente faz um estudo da mediunidade, das primeiras coisas que a gente aprende é que o médium, o primeiro que ele capta quando há aproximação do espírito é a sensação. Porque o espírito está com expansão fluídica perispiritual, o médium também faz a sua expansão perispiritual e os perispíritos se interpenetram. E aí a gente, o que tem é a sensação daquilo que o espírito sente. A primeira coisa que a gente vai perceber como médium. Daí, se o médium está atento, ele vai saber se esse espírito é mais ou menos evoluído. Quais são as intenções dele ao se aproximar? Porque ele não pode esconder isso. Então, nós vamos ver que o desenvolvimento, não é, dessa faculdade, dessa comunicação, ela depende da natureza mais ou menos expansiva e da capacidade de assimilação desses fluidos que cada um de nós tem. Então, depende, portanto, do organismo. É por isso que Kardec diz, lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns,
Logo no primeiro tópico, os espíritos deixam claro, não é, que a faculdade mediúnica depende do organismo. Há organismos que, ainda que a pessoa tenha sido médium em outra encarnação, o organismo hoje não tem condição dessa manifestação. Não perdeu a mediunidade, ela fica por um período sem poder se manifestar porque a organização física não é adequada para. É interessante isso, não? Então, a mediunidade só pode ser desenvolvida quando existe o princípio e há predisposição orgânica, física para aquele tipo de mediunidade. Então, depende também do grau de afinidade entre os dois fluidos, daquele que se aproxima do plano espiritual e daquele que é o médium que vai receber. Então, não basta ser médium. A comunicação com uns pode ocorrer e pode não ocorrer com outros. Então, não há um médium que poderia ser chamado universal. Isso é muito raro. Raríssimo. Sempre vai haver espíritos que não terão facilidade de se comunicar por certos médiuns. Por mais que seja desenvolvida a faculdade mediúnica do indivíduo. Então, o espírito, ele transmite o pensamento e exerce influência física através do perispírito. Porque o perispírito é um corpo também material. Ainda que seja uma matéria mais sutil do que a da organização física, mas é um corpo material. Bem, há casos em que só é possível a transmissão do pensamento, que a gente chama de comunicação telepática, porque não há nenhuma afinidade fluídica. Então, pode o espírito exercer a influência mental e o médium, depender do adestramento, da educação, da sua capacidade, capta o pensamento do espírito. Bem, os problemas que dificultam a prática mediúnica. Vamos examinar alguns deles. O primeiro fator que prejudica a prática mediúnica é o que nós podemos chamar de ignorância. É um indivíduo que acredita que as coisas são assim. Ele não sabe porque ele não estudou, ele ouviu falar algumas coisas, provavelmente ele aprendeu vícios, porque foi direto para a prática e ficou olhando os outros fazerem, e aí passou a fazer igual, então desenvolveu vícios ou adquiriu vícios. Então, esse indivíduo é aquele que carece do estudo. Nós já vimos essa situação. Antigamente a pessoa dizia, mas faz 40 anos que eu entrei para o espiritismo, o que você quer? Como se o fato de estar lá, né, funcionasse por osmose. Ele não faz o esforço. Então, não é o tempo de ser espírita que vai dizer o que a pessoa sabe. Nós vemos pessoas, às vezes, que estão há um ano e meio no espiritismo e já aprenderam muito mais do que a outra que está há 15, 20 anos, porque a pessoa não se esforça. Então, o que mais dificulta a prática mediúnica é o que nós podemos chamar de ignorância. E o grande problema é quando essa ignorância é voluntária. O indivíduo sabe que ele precisa ler o livro dos médios, que ele precisa estudar, mas ele não faz. Mas ele não quer sair do trabalho mediúnico, não. E lá ele vai dar o palpitão dele, ele interfere, ele orienta os médios do jeito dele. E como às vezes os médios são mais ignorantes do que ele, então fica por isso mesmo. Então é preciso, e hoje nós já não podemos mais aceitar, e Kardec deixou isso claro, já lá na época da codificação. O fenômeno nem sempre convence. Ele não é o elemento principal do convencimento. O principal elemento de esclarecimento das pessoas entenderem é o conhecimento da teoria. E é por aí que tem que começar. Sem estudo não dá. Outro fator que dificulta a prática mediúnica é a falta de assiduidade. O indivíduo vai quando dá na cabeça dele, aparece por lá o dia que dá certo.
como se fosse um hobby. Ah, hoje vai ter futebol, eu não vou não. Ih, chegou a visita bem na hora que eu ia sair, viu? Eu não vim na semana passada porque a visita chegou. Esse aí não estudou, não passou pela discussão e análise no conjunto de como é que funciona a coisa. A gente brincava, e a Kemi e a Rita vão se lembrar disso, né? Eu não estou vendo todo mundo que está aqui no grupo, de quando a gente dizia que era necessário o seguinte: precisava de um guarda-chuva de aço, porque ainda que chovesse canivete, o indivíduo que tinha o compromisso precisava estar lá para cumprir o compromisso. Então, se ia ter chuva de canivete, precisava ter um guarda-chuva de aço para aguentar, mas tinha que ir. Não é? Porque tem gente que qualquer coisinha já... Ah, me deu uma dor de cabeça, ou infeliz, estava dando uma dor de cabeça justamente porque aproximou o espírito necessitado, que precisava ser levado contigo para o centro, poxa. Ou para a atividade, então o indivíduo não vai, não participa. Agora está tendo estudo pela internet, e a irradiação. Ah, eu não entrei não, é porque eu não estava passando bem. Às vezes entra para a atividade, 5 minutos depois não sente mais nada. Então, a gente que é impaciente, quer que o fenômeno aconteça logo. Quando é que o meu pai vai dar a comunicação aí? Será que eu vou receber alguma comunicação do meu filho? Não é possível. Estou trabalhando nesse negócio aqui já faz um ano, não apareceu. Mas onde é que o meu filho está? Puxa vida, que história é essa? Está no trabalho mediúnico há um ano e não entendeu ainda como é que funciona a coisa? E aí fica lá no trabalho com aquele pensamento. Olha o que acontece, André Luiz descreve isso. Eu tive parentes, eu participei de trabalhos de tentativas de materialização, mas eu tive parentes que participaram de trabalho de materialização mesmo. E os espíritos faziam o pedido, a orientação para a pessoa, não é, ter o cuidado, fazer higiene, não é só física, mas mental, da alimentação. Mas o indivíduo ia para lá levando o cigarro e botava o cigarro embaixo da cadeira, porque aí os espíritos não iam ver. Porque não aguentava, tinha que fumar antes de entrar para a reunião. Como se os espíritos fossem bobos. Aí não consegue fazer a materialização porque o médio vai fazer a sessão do ectoplasma e o ectoplasma fica todo cheio de contaminação, como André Luiz descreve. Aí vamos lá. A impaciência é um problema gravíssimo, porque a gente quer que tudo aconteça muito rápido. E aí a deficiência de iluminação moral é outro problema grave. Nos faz sintonizar com os espíritos inferiores. Um outro problema gravíssimo da atividade mediúnica é a inveja. Um médium começa a se desenvolver, a se destacar, o outro morre de inveja dele. Ai, meu Deus do céu. A ignorância deliberada que a gente já comentou e a pouca perseverança, que se traduz tudo isso em indisciplina. É por isso que Emmanuel já foi lá direto a Chico e foi dizer logo, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Pode ser que tenha um queijinho mineiro com um cafezinho depois, mas primeiro tem que ter disciplina em tudo. Pode ter até um pãozinho de queijo em algum momento, mas sem disciplina não vai haver nada disso. Então, nós vamos encaminhar aqui para o fechamento do assunto para abrir para as perguntas, não é? Sem ânimo de esgotar, que isso aqui não esgota não, né? Se for continuar falando, fala 2 ou 3 horas sobre o assunto, porque tem material para isso. Mas nos domínios da mediunidade, André Luiz registra que a mediunidade não basta por si só. Kardec chega a comentar que o fenômeno não é imprescindível para o espiritismo. Porque hoje já tem uma filosofia, é uma doutrina, que é uma ciência e uma filosofia de consequências morais. Tem muita gente, Kardec comenta, que nunca travou contato com nada de fenômeno, mas leu e entendeu, e é espírita na essência da palavra. Bem, então,
André Luiz continua comentando, não é? A mediunidade não basta por si só, e ele diz imprescindível saber tipo de onda mental que nós emitimos e que nós assimilamos para reconhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar da nossa direção. Para onde é que nós estamos indo com isso? Porque há, às vezes, grupos inteiros de 10, 12, 15 pessoas, todos num processo obsessivo, na atividade mediúnica que se encontra lá toda semana, por falta de não ter uma ideia para onde é que nós estamos caminhando com isso. Então, é de bastante reflexão e responsabilidade a questão das condições técnicas para que se dê a atividade mediúnica, e entre essas condições técnicas, a compreensão do que é afinidade e o que é sintonia e como é que se estabelecem esses fenômenos, digamos assim, da nossa psique nas relações com os nossos irmãos desencarnados. A Kemi, a Adriana, se tem perguntas. Sim. Adriana, por favor. Oi. A primeira é da Pamela. No caso de reunião para desobsessão, como funciona essa questão da sintonia? Uhum. Muito bem. Aí está. Nós vamos, no trabalho da desobsessão, receber os espíritos muito carentes, que não reconhecem que são carentes, eles são perseguidores, vingadores. Então, o médium, ele vai estar ali para ter sintonia, entrando na faixa do espírito, porque senão não vai haver sintonia. Olha lá, quando os superiores fazem o esforço de baixar o seu tônus vibratório para entrar em contato conosco, o que é que vai acontecer? Eles estão se inferiorizando por isso? Não, eles estão estendendo a mão, não é isso? Para nos ajudar. Então, nós também precisamos fazer a mesma coisa com os nossos irmãos que estão em desequilíbrio. É igual, e a gente não pode se comparar, mas aqui serve o exemplo, é igual à luz que penetra o chaco. Ela não se contamina. Então, nós vamos fazer um esforço de descer o nosso tônus vibratório naquele momento. Não é para concordar com o espírito, que a gente também tem que ter ódio, porque senão não entra em sintonia com ele. Gente, bom senso, não é? E aí tem médico que diz assim, não, eu só recebo espírito superior. Lê do engano. Estará provavelmente recebendo mistificadores, porque os espíritos superiores não valorizam esse tipo de coisa, desse tipo de pensamento orgulhoso. Porque aí acha que se vai receber o espírito inferior, está se inferiorizando junto com ele. Não é. Então Jesus não podia ter vindo aqui para junto de nós. Não é não? Então, a questão da sintonia se estabelece naquele momento por uma questão de renúncia do médium, e aí André Luiz faz a descrição. A médium está lá nos domínios da mediunidade, ela se desdobra e ela recebe o espírito comunicante, que era o pior da noite. Mas logo com ela, que era a mais sensível das médiuns, André Luiz pergunta, mas ela se desdobra como uma mãe que recebe o filho, envolve o espírito com carinho. E aí o espírito começa a falar com aquela voz rouquenha, não é, de revolta, através da médium, toda sensível. Próxima é da Verônica. Um indivíduo pode ter possibilidades de diferentes tipos de mediunidade que não serão desenvolvidas? Sim, normalmente o médium não tem só um tipo de mediunidade, mas há uma delas que se destaca. E normalmente é aquela com a qual ele tem mais compromisso nesta encarnação. É muito raro um médium missionário. É mais comum um médium que vem mesmo por uma questão de necessidade de servir, de trabalhar, de fazer o bem para o próximo, e até por questões expiatórias. Então,
é necessário trabalhar aquela que mais se destaca, priorizar. Vamos lá, eu vou colocar o exemplo, tá? E eu vou colocar para vocês, o Chico participou de trabalho de materialização. Lá no começo, assistiu várias sessões e doava fluido. Era impressionante, porque ele tinha uma capacidade muito grande. Mas Emmanuel um dia disse a ele que o compromisso dele era com o livro. E que se ele não fizesse a opção pelo livro, Emmanuel teria que deixá-lo. Porque o compromisso dele não era com essas materializações que não iam levar a lugar nenhum. Tá bem? E olha a capacidade desse homem. Eu tive um amigo que já está desencarnado, e eu não tenho razão nenhuma para duvidar do que ele contou, porque ele viu. Ele disse que uma vez uma criança caiu num poço, esses poços fundos de água, e aí eles era um poço abandonado e a criança caiu lá dentro. Então conseguiram uma corda, mas a corda não chegava até lá embaixo. Então, naquele momento, o Chico catou a corda e começou a tirar da boca ectoplasma, emendou na corda e desceu a corda até onde a criança estava. E a criança foi retirada do poço. Que ela foi orientada para amarrar na cintura a corda e tal, e o pessoal puxou ela de volta. Aí ele disse que isso ele viu, ele assistiu. E uma outra vez, uma pessoa estava necessitada, lá foi pedir ajuda para o Chico, e o indivíduo foi adormecido. E o Chico tirou da boca ectoplasma, abriu assim com a mão e colocou sobre a cabeça do rapaz. E aí, botou o dedo e apontou. Entrou assim e apontou. Está vendo isso aqui? Olha, é um tumor. Infelizmente, não tem o que ser feito, porque é kármico. E tirou o dedo, recolheu. O ectoplasma foi absorvido. Como se fosse uma máquina de raio-x. Então, olha a capacidade desse médium. Mas ele disciplinadamente foi se dedicar ao que era a função dele, que era a psicografia e a psicofonia para receber os espíritos necessitados. Eu já tive trabalho mediúnico com Divaldo, recebendo obsessores. Aí a gente fica pensando, o Divaldo só recebe esses espíritos que estão, né, a Joana, Manuel Filomeno, mas é semanalmente o trabalho mediúnico recebendo os espíritos necessitados para serem orientados. Bem? Não sei se a gente respondeu tudo da pergunta, tá bem? Se for o caso, repete. A próxima pergunta da Pamela. Como fazer para não atrair os espíritos que procuram ajuda, especialmente quando ou se estamos sozinhos? Acontece que os espíritos nos visitam, não é muito difícil não acontecer isso. Eles estão realmente por todo lado. Aí, para nós, é muito importante seguir aquela orientação de Jesus. Olhai, vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos, responsáveis. O olhar é um olhar de tipo percussiente, de tomar conhecimento do nosso entorno, estar ao tanto do que acontece e ser capaz de nos orientar dentro do ambiente. De novo, eu me lembro do Divaldo. Nós estávamos numa atividade, num outro país, e alguém foi nos buscar no hotel para ir até o local onde iria acontecer as atividades. E era mais ou menos 1,5 km por aí, andando a pé. Então, quando chegou no determinado lugar, que a gente dobrou, depois de já ter passado por várias, aí ele disse assim, muito bem, a referência é aquele cartaz ali, porque quando a gente estiver voltando sozinho, nós temos que saber que aqui nós temos que dobrar para a esquerda. Na hora que ele falou isso, eu me dei conta que eu não tinha marcado nada do caminho anterior até então. E que se me soltasse ali, eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. Então, olhar é isso, tá? Você ser capaz, e ainda que você receba ajuda no momento, mas ser capaz de, a partir de então, se guiar sozinho. E o vigiai é estar atento para as possibilidades de interferência negativa que vem de fora.
mas também estar atento que o que atrai a coisa negativa de fora é o que a gente tem dentro da gente. Então, vigiar também para dentro, não é só olhar para fora, não. Vigiar para fora. E aí, a questão do orar, não é? Percebeu qualquer situação difícil, tem que orar. Mas não é só na situação difícil, não. A oração é para manter o tônus vibratório elevado e a sintonia com os planos superiores da vida. É o tal do estado de oração que é recomendado. Então, é uma dificuldade para nós ainda, né, Pamela? Porque nós somos atraídos pelas situações da vida, chamados a atenção para resolver os nossos problemas, de sobrevivência, educação dos filhos, da relação com os familiares e aquela coisa toda. Um gosta de uma coisa, o outro não gosta da outra coisa. Um quer ver televisão, o outro não gostaria de ver televisão, e aquela coisa toda que a gente tem que conviver no nosso dia a dia. Ou às vezes nós estamos também sozinhos, nos sentindo assim, solitários, não é? Com aquela situação que também atrai os espíritos que vibram na mesma faixa. Então, a maneira da gente realmente manter um certo equilíbrio é criar o nosso próprio ambiente. Então, se estamos numa família numerosa, nós precisamos conseguir, naquele tumulto, saber se isolar para criar o nosso ambiente de paz, mesmo tumulto provocado pelos outros. Se nós estamos sozinhos, então cuidar não é do nosso ambiente, nós somos responsáveis por ele. Então vou dizer para vocês, a gente morava numa república, 10 pessoas no tempo da universidade. E eu passei num concurso e comecei a trabalhar, eu não podia viajar. Deu as férias, todo mundo foi visitar a família. Eram 3 meses e eu fiquei sozinho no apartamento. Então eu ia para o meu trabalho e era um meio período de trabalho, porque o outro meio período eu estudaria na universidade, mas não tinha aula, então eu ia para o apartamento e lia as obras espíritas. Ia para a Federação Espírita Brasileira, que era a 500 metros dali. Então eu fiquei 3 meses praticamente sozinho. Um dia eu saí do trabalho, quando eu abri a porta que eu entrei, eu sabia que já tinha entrado gente lá dentro. O ambiente já não era o mesmo. Então nós carregamos a nossa psicosfera que interfere com os outros. Quando eu me desequilibro, que eu acho que eu não estou fazendo nenhum dano para ninguém, eu estou prejudicando o meu semelhante com o meu desequilíbrio. E quando nós não somos atentos a cuidar do aspecto espiritual da vida, nós levamos o que nós somos para onde nós vamos. Aquilo conspurca os ambientes, contamina os ambientes, contamina a água que os outros vão beber, e assim sucessivamente. Essa é a realidade da vida. Então, é preciso disciplina, esforço, fazer leituras nobres onde nós estamos, cultivar o hábito da oração pela manhã, durante o dia, pela noite, sem ser beato, não precisa nada disso. Não precisa se cobrir de cinzas, mas ter esse sentimento, não é, de realmente elevação. E se acontece uma situação que a gente tem necessidade, ligar para alguém que a gente tem confiança, pedir ajuda. Não pode se ter vergonha disso, a gente precisa fazer. Todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda. E a gente tem que ter a quem recorrer, para que a pessoa nos auxilie e a gente saia daquela situação. Mas não vamos ficar agora. Ai, agora eu não estou bem. Pum, ligo para a pessoa. Aí, quando é daí a pouquinho, né, já conversou tal. Ai, deixa eu ligar porque eu estou mal outra vez. A outra pessoa também não é capacho. Certo? A próxima pergunta é da Lília. Ela pergunta: como você descreveria um bom médium? Olha, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, está lá no Livro dos Médiuns, nesse capítulo 20, que a gente já fez referência a ele. Qual é qual é a característica do médium perfeito? E os espíritos respondem: médium perfeito não existe. Então, a gente pode observar, não é?
as características do médium. O melhor médium é aquele que não se deixa enganar pelos espíritos inferiores. Aquele que é dócil à influência dos espíritos superiores. É por aí que a gente encontra a definição de Kardec, tá bem? Próxima pergunta também da Pamela. Qual a importância da harmonia entre os participantes? Eu acredito que ela esteja falando da reunião mediúnica, né? Sim, da reunião mediúnica, mas de todas as atividades espíritas, a harmonia ela é fundamental. E a harmonia só se estabelece com sinceridade. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu preciso me reconciliar comigo mesmo. Porque senão eu atrapalho a harmonia do grupo. Porque eu não estou harmonizado comigo mesmo. E se eu tenho uma pendência com alguém, então vamos dizer que por alguma razão, né, da minha inferioridade, eu não gostei de alguma coisa que a Caroline fez. Aí eu fico lá, toda vez que eu lembro da Caroline, mas a Caroline tinha que fazer aquilo. Aí, tá vendo? Ó, isso aí fica me perturbando. Não sei por que a Caroline foi fazer isso. Aí eu vou lá para o trabalho mediúnico e encontro a Caroline. Digo, puxa vida, viu? Eu deveria falar para ela, mas será que ela vai me compreender? Eu acho que ela vai ficar com raiva de mim. Deixa isso para lá. Ah, mas ela não deveria ter feito o que fez. Os espíritos estão ouvindo tudo isso. E tá aquela vibração negativa que a gente está emitindo. A pobre da Caroline, se ela tem um descuido, ela começa a passar mal com os pensamentos que eu estou emitindo. Então, num trabalho mediúnico, eu teria que ter condição de chegar na Caroline, olhar nos olhos e dizer, Caroline, mas você fez tal coisa e eu não consegui entender aquilo. Eu estou até aqui meio perturbado com isso. Me explica o que aconteceu. Aí ela vai me explicar, eu vou dizer, ah, agora eu entendi. Ou então eu vou dizer, olha, Caroline, eu achei que não está bem isso não, tá? No meu ponto de vista, me perdoe, mas eu estou te falando para a gente, né, saber aqui que eu acho que isso não é uma prática muito boa para o grupo. E pronto, já está resolvido, já falei, já acabou. Ah, mas agora ela vai ficar com problema. Puxa, então ainda não trabalhamos esse aspecto também. Aí, se ela ficar com problema, ela precisa me dizer: olha, a maneira como você colocou me deixou assim um pouco perturbada. Você até pode ter resolvido do seu lado, mas agora eu que fiquei com problema. Porque pode ser a maneira, não o assunto em si que precisa ser tratado, mas a forma, no grupo tem que ter essa confiança, porque senão como é que vai ter harmonia? É por isso que o pessoal diz assim, né? Eu já ouvi isso já. Olha, antes do trabalho mediúnico, ninguém deve estudar, não. Porque pode dar uma briga na hora do estudo. Como é que fica depois para fazer o trabalho mediúnico? Eu digo, mas gente, está na prática mediúnica ainda pode ter briga no grupo? Então não deveria estar na prática mediúnica, não. Porque se tem essa possibilidade, então esse pessoal é presa fácil dos espíritos inferiores, não é não? Então a harmonia é algo que se cultiva desde que o grupo decide começar a estudar juntos para formar um grupo mediúnico. Tá bem? E depois é algo que se mantém com o tempo. Qualquer desentendimento é necessário conversar. Só que se eu tiver que conversar com a Caroline ou ela comigo, nenhum de nós vai estar conversando sozinho. Tem um dirigente no grupo. Nós vamos pedir que o dirigente venha nos acompanhar na conversa, para que não fique polarizado nas personalidades. Já fizemos isso alguma vez, Akemi? Fizemos. Já fizemos, nós falávamos e fazíamos. Com os companheiros, começava a ter as pendengas. Uma vez um arrumou uma comigo, por causa de uma chave. E nós sentamos e conversamos. Aí, quando ele entendeu, ele falou, se eu soubesse que era isso, já teria devolvido a chave. Ele estava achando que eram não sei quantas coisas que ele criou na cabeça dele. Então, a gente precisa conversar. Para manter a harmonia, só o diálogo mesmo e a sinceridade entre nós nas relações. A Ana pergunta:
Qual a diferença entre afinidade vibratória e afinidade moral? Uhum. Bem, a diferença é que a afinidade vibratória a gente estabelece, né, com o nosso esforço, e a gente pode, até num dado momento, conseguir elevar esse tônus vibratório. Mas ele só se sustenta se a gente tem desenvolvimento moral. A afinidade moral é quando os espíritos já vibram na mesma faixa, têm os mesmos interesses, os mesmos propósitos, e a prática é compatível com esses interesses e esses propósitos. Então, a afinidade moral entre eles, porque gera uma confiança mútua. Então, a vibratória a gente pode produzir em certo momento pelo esforço. A moral só é conquista mesmo, não tem jeito. O Tadeu pergunta: ouvi certa vez que cada um de nós temos uma tarefa, um papel a cumprir aqui como espíritos encarnados, e que se você não desenvolve a mediunidade, se voltaria contra você. É essa uma afirmação verdadeira? Como é a relação da mediunidade não desenvolvida para a pessoa que, de certa forma, foge da tarefa? Bem, aqui é uma questão de conscientização. Ninguém é obrigado a desenvolver. Tanto é que Deus, nosso Pai, fica aguardando milênios nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Porque ele fica aguardando o nosso despertar. De vez em quando dá um cutucão. De vez em quando vem um chamado para ver se a gente se movimenta, não é? Mas a decisão é nossa. A questão da mediunidade não foge dessa realidade. Nós reencarnamos com um compromisso. A gente não quer honrar o compromisso, só que nós temos dívidas do passado. Então, se a gente não quer honrar o compromisso para resolver as dívidas do passado, elas serão cobradas de outra forma. Porque a gente gerou a dívida, agora nós estamos penhorados, nós precisamos resolver. E Deus, em função da nossa necessidade, dentro da lei que ele criou, nós teremos que, de uma forma ou de outra, resolver. A mediunidade é uma oportunidade maravilhosa de, sem muito sofrimento, vai ter sofrimento de todo jeito, mas sem tanto sofrimento, a gente faz o bem para o próximo, o amor cobre a multidão dos pecados, dos enganos. Então, é uma oportunidade, mas a gente pode recusar essa oportunidade. Não querer, depois de ter programado, depois de ter aceitado, depois dos bons espíritos terem feito todo o esforço para preparar nossa organização física para aquilo, procurar uma compatibilidade genética para que aquela faculdade pudesse se desenvolver no momento próprio, a gente pode se recusar, mas tem consequências. Lógico que tem consequências. Então, é por isso que diz que pode se voltar contra a pessoa, porque aquela energia que não é canalizada, ela pode provocar danos na organização física, inclusive. Mas não é castigo, gente. Não é que Deus está... Olha, Deus está cobrando agora, está castigando ele, porque ele não exerceu mediunidade. É uma consequência natural. Não é nada de castigo. E está acontecendo em função da nossa necessidade, daquilo que nós não cumprimos, então estamos sofrendo as consequências. Agora, não é também nenhuma ameaça, porque há pessoas que têm um compromisso com a mediunidade, mas não é espírita, não desenvolve, porque não encontra os parâmetros, mas é uma pessoa bondosa dentro da família, atenciosa com os filhos, é uma pessoa que no trabalho, sempre que tem a chance, ajuda os outros, está canalizando a sua energia. Então, os espíritos infelizes chegam, não é, que deveriam receber atenção pela mediunidade da pessoa e começam a ver o que ela está fazendo. E, às vezes, se comove e se transforma só de ver como a pessoa age. E, então, o indivíduo cumpre com a sua mediunidade sem nunca ter desenvolvido, como a gente entende a mediunidade, porque canalizou as suas energias em favor do bem, produzindo todo o bem que pôde na relação com o semelhante. Então, há N formas de resolver. Agora,
se a pessoa se recusa deliberadamente e ela não faz nenhum tipo de esforço e realmente ela tem o compromisso, então vai haver consequências que vai levá-la algum dia a amadurecer e tomar a melhor decisão em relação a ela própria, inclusive, para benefício dela mesma. A próxima pergunta é da Tânia Barbosa. Sendo um centro espírita online, o CEESP não terá reunião mediúnica, certo? Ou será que poderemos ter no futuro com um grupo mais maduro? Com toda certeza poderemos ter no futuro com um grupo mais maduro. Com um grupo que cria as condições, cada um no seu ambiente, né, para que o ambiente esteja protegido como a gente faria no centro espírita se a gente estivesse lá junto. Em que o nosso mentor espiritual, os espíritos familiares estarão conosco no momento do trabalho da atividade, em cada um dos ambientes que nós criamos para isso. Algum dia teremos sim, porque a vibração viaja. Ela não tem limite de tempo nem de espaço. Então, o condicionamento de ter que estar junto é nosso, pela nossa inferioridade. Porque se nós não nos reunimos, os espíritos não encontram condições de criar um ambiente protegido para que a gente atue mediunicamente. E ainda assim, há grupos que estão obsidiados. Mesmo se reunindo lá num tal local, os grupos estão obsidiados. Porque não é só o fato de estar juntos. É o fato de realmente cumprir com as orientações que o codificador nos coloca muito claramente. É preciso uma base comum de conhecimento, a homogeneidade do grupo e o fundamental, ter o ambiente protegido para que os espíritos inferiores não tomem conta da situação. Porque se a gente bobear, eles tomam conta da situação mesmo. E os benfeitores amigos não podem fazer nada porque nós estamos permitindo. Então, nós teremos sim trabalhos mediúnicos, tá? E digo para vocês que é possível já hoje, quando reúne pessoas conscientes que fazem, cumprem com tudo que tem que cumprir. E quando a pessoa percebe que não há esse ambiente, não é possível em função da existência de familiares que não a cooperam ou que o ambiente não pode ficar isolado, então não deve, de forma nenhuma, não é continuar com a prática que está colocando em risco, inclusive, os demais. Porque aí, naquele local onde a pessoa não está fazendo a proteção devida, os espíritos infelizes aproveitam essa energia, porque a energia viaja para perturbar os outros nos locais onde estão. Aí os espíritos têm o trabalho de isolar essa pessoa para que ela não prejudique o conjunto. Próxima pergunta da Maria Alba. Há alguma regra ou orientação que ensine como desenvolver a mediunidade? Há no Livro dos Médiuns, que é o que Allan Kardec chama de guia dos médiuns e dos evocadores, ou seja, dos atuais dialogadores, dirigentes de trabalho mediúnico. Então, ele escreveu esse livro como um manual mesmo para a prática mediúnica. Então, aí nós temos essa orientação. Mas hoje nós já temos uma literatura imensa desenvolvida que nos ajuda em relação à questão da preparação para a prática mediúnica. Além do Livro dos Médiuns, nós temos No Invisível, de Leon Denis, e aí nós vamos ter uma série de livros da onde a gente vai extraindo elementos que nos ajudam, como os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, da Ivone Pereira, e foi o que nós tentamos fazer. O Hermínio já fez um excelente trabalho com um diálogo com as sombras, e foi o que nós tentamos fazer, a Vera e eu, tentando reunir de forma prática esse conteúdo, essa teoria, para que a gente pudesse utilizá-la de forma direcionada, tanto para o estabelecimento de um trabalho mediúnico equilibrado, como para a manutenção
do equilíbrio nessa atividade mediúnica ao longo do tempo, que é o trabalho mediúnico Desafios e Possibilidades. Alicia Abrams pergunta: como manter a harmonia consigo mesmo se o ambiente se encontra com pessoas de vibrações baixas? Aí está o nosso grande desafio, não nos deixar influenciar pelo meio. E a gente volta a Jesus outra vez. Não é? Ele esteve naquele meio tumultuado, ainda era pior do que é agora, tá? Tem gente que acha que agora está pior, não está não. Agora está muito melhor do que era muito pior do que isso. E ele esteve naquele meio, fazendo o trabalho dele, e ele conseguia. E ele ensinou os discípulos, que no primeiro momento, Pedro principalmente, se deixava afetar terrivelmente pelo que acontecia. E aí Pedro foi devagarinho, aprendendo, teve que passar pelas decepções pessoais, até que foi amadurecendo e aprendeu. Então, é necessário que a gente crie o nosso próprio ambiente psíquico e o mantenha independente do que vibram os outros. E é possível fazer isso, lógico que sim. Como nós ainda somos, não é, limitados, temos ainda inferioridade, a gente não vai conseguir de uma hora para outra, vai exigir perseverança, porque nós vamos ter momentos de queda, até de momentos difíceis que a gente vai perceber e até achar, e eu não dou conta, realmente não dou conta, mas dá conta sim. A gente persistir, não é, continuar, mas aí nós vamos criar um hábito e com o tempo vai gerando o respeito dos outros. Porque a gente, inclusive, muda o nosso comportamento nas relações com as pessoas. Porque com aquele propósito de a gente estar bem com a gente mesmo, a gente começa a não reagir mais nas relações quando provocado. A gente passa a agir. E as pessoas notam essa diferença. Então, eu vou colocar aqui a experiência da minha filha no colégio. Um dia ela chegou e disse: pai, eu sou a única pessoa espírita lá, pai. As minhas amigas ficam fazendo brincadeira comigo. Hoje em dia chama bullying, não é? E aí eu me sinto assim, até mal, não é? Aí eu disse assim para ela: filha, fica tranquila e aguarda. Porque essas suas amigas, o dia que elas tiverem um problema sério na vida delas, elas não recorrerão umas às outras. Elas virão a você para buscar orientação e apoio. Deve ter passado talvez uns 2 anos depois disso. Um dia ela chegou em mim e disse: pai, aconteceu. Eu já tinha esquecido do assunto. O que aconteceu, minha filha? Estou com uma amiga, pai, que engravidou e não sabia o que fazer, nem como contar para a mãe. E veio me perguntar o que é que eu podia dizer para ela resolver a situação. Então, não importa o ambiente que nós estejamos, nós somos agentes, como células catalisadoras da mudança, da transformação. Mas ela precisa começar em nós mesmos. E precisamos ter paciência, inclusive, conosco mesmo. Quando, em algum momento, a gente não aguentar a pressão e a gente extravasar. Aí a gente vai pedir perdão para todo mundo, vai procurar, não é, fazer o trabalho de interiorização e aí começar ou dar continuidade ao que a gente já tinha se proposto. Com o tempo, as coisas vão se modificando. Essa pergunta veio no privado. Como saber se o fato de ter experimentado situações mediúnicas durante a vida seria um sinal que o indivíduo precisa desenvolver a sua mediunidade ou se significa que deveria aprender a controlar e evitar essas situações? Olha, a questão da mediunidade, se acontece um fenômeno isolado uma ou outra vez, não significa que a pessoa tem mediunidade. Mas se aquilo começa a se repetir, se acontece, não é, em certas circunstâncias, então há aí um indício de que há uma faculdade que está, de alguma forma, se desenvolvendo. Quando a gente percebe isso, conhecendo o Espiritismo, precisamos cuidar da educação. Iniciar o processo de educação da faculdade,
que implica na educação de nós mesmos, na verdade. Para poder, então, não ser vítima do processo. Para a gente aprender a controlar a faculdade e utilizá-la da melhor forma possível. Então, se nós temos compromisso com a mediunidade, ela vai aflorar em algum momento, de alguma maneira. E nós perceberemos isso, de uma forma ou de outra. Não dá para ignorar isso quando acontece. Agora, se nós sabemos se aquilo é para uma missão ou não é uma missão, a gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que nos ocupar de educar a nossa faculdade e nos colocar à disposição. Se estamos ligados a um centro espírita, então, ver as possibilidades de realizar o trabalho junto com os companheiros do centro, ou se não estamos num centro, né, agora com a pandemia não estamos no centro físico, mas ver se nós podemos estudar junto com as pessoas a mediunidade, para compreender o que é que acontece conosco, aprender a dominar a situação, para a gente, inclusive, aprender a canalizar a faculdade, as energias que ela produz, para benefício do próximo, como a gente já comentou antes. Nem sempre o médium vai precisar ou vai ter chance de ter um exercício efetivo no centro espírita. Às vezes mora num local que não tem centro espírita e não vai deixar de ser médium. Agora, há N maneiras de canalizar. Eu coloco isso para vocês com toda tranquilidade, porque eu sofri. Médium, ostensivo, trabalhando, de repente sai e vai para um país onde você não tem nada praticamente. É assustador para o médium. Eu cheguei a entrar em depressão na época. Eu não soube naquele momento que era depressão, só fui saber mais tarde. Quando, de novo, eu passei por uma situação similar, numa outra ocasião, e tudo aquilo que aconteceu voltou agora potencializado ainda mais. Aí eu fui para o médico, né, porque eu estava com um monte de sintomas de doença, e ele disse, olha, se você realmente tivesse todas as doenças que você descreveu, os sintomas aí, você já estaria morto a essa altura. Então você não tem essas doenças, porque você tem uma depressão. A minha reação foi tão assustadora, não é? Que ele falou, calma, calma, tá no começo, mas é depressão. Eu, espírita com depressão, como é que eu podia admitir aquilo? Mas estava. E um dos fatores era porque eu não estava sabendo canalizar a faculdade mediúnica. Então eu fui aprender como canalizar. Hoje em dia, não posso ficar sem atividade mediúnica com toda tranquilidade, porque me eduquei para isso. Mas eu preciso estar canalizando. Se eu fico egoisticamente querendo cuidar de mim, fazer as coisas que eu gosto, aquilo que eu quero, então me perturbo. Porque, lógico, vou atrair os espíritos perturbados, desequilibrados, desorientados, vadios. E aí o que vai acontecer com o médium? Então, a canalização é possível. É o estudo regular, é o compromisso com a oração, é o compromisso com o trabalho no campo do bem. Então, aí a Ken me diz, não sei como é que dá conta. Eu digo assim, sim, a gente dá conta porque está canalizando as energias que deveria estar utilizando no trabalho mediúnico para atender os nossos irmãozinhos. Então, vamos canalizando essa energia toda. E o Divaldo conta do Chico, né? Que na juventude, as energias sexuais vindo à tona, Emmanuel teve que ensinar para ele como é que ele fazia. Aí ele aprendeu. Aí, na hora do trabalho, ele dizia assim para as células dele, vamos, irmãzinhas, é hora de subir, vamos elevar, irmãzinhas, vamos lá. Então, a gente canaliza as nossas energias no sentido do bem, tanto quanto a gente pode. De vez em quando, a gente tem umas recaídas, né? Aí a gente liga lá para a Kemi, ai, a Kemi, olha o que está acontecendo comigo aqui e tal. A gente tem confiança, pode falar, não é? Aí a Kemi fica lá, alugando o ouvido da Kemi lá uma meia hora e tal. Aí depois a gente vai orar e tal, e resolve e vamos em frente. Né? Não é assim, Kemi? Ou o contrário, né, Carlos? A gente se apoia mutuamente. Né? Carlos, a última pergunta vem da Pamela. Como funciona quando o médium tem uma doença mental e não pode muitas vezes controlar sua própria harmonia?
como a esquizofrenia, a bipolaridade, a depressão, etc. Olhar situações que a pessoa precisa de acompanhamento profissional. Há casos que estão graves, não é? Já por questões, inclusive, de outras encarnações, em que a pessoa já sofria o problema, e aí se acentua, de repente, de uma encarnação para outra. Então, precisa recorrer a um profissional, de preferência que conheça a realidade espiritual, não necessariamente espírita, se puder ser espírita, melhor ainda, mas que pelo menos admita e saiba que existe a espiritualidade, a realidade espiritual. Porque esse tipo de coisa não pode ser tratado só no campo material. Porque não resolve. Pode até ser um paliativo, mas não resolve. Então, há necessidade do acompanhamento profissional e do acompanhamento espiritual. Então, essa pessoa, se ela puder recorrer a um centro espírita equilibrado, fazer também o atendimento fraterno, além do acompanhamento profissional, se ligar a um compromisso de estudo sério e também, assim que sinta condição, começar a ajudar as pessoas dentro das suas possibilidades de alguma maneira. Então, é também canalização das energias, tá bem?